Olá, amados, bem-vindo ao canal novamente. Estamos aí fazendo essa maratona de vídeos para ver se a gente consiga chegar bem perto de terminar esse livro do Mitre, que é igual ao remanescente, as coisas que o remanescente vai fazer aos finais de tempos. Realmente igual a todas as coisas. Então, do mesmo jeito que a gente olhava para Herém, a gente via, era como se fosse a noiva, do jeito que Jesus tratava da noiva. Nós estamos olhando para o Dmitri agora, e é a mesma coisa que está olhando a noiva em ação no mundo, tá? Fazendo a vontade de Deus. Então, muito bacana isso. E depois de ser feito, o livreto vai ser mandado para o corpo do Cordeiro. Muito bem, então, esse canal é o canal do nosso Senhor Jesus, então, tudo aqui é feito para a glória dele e a glória dele somente. Muito bem, então, continuando a história, nós paramos depois do milagre. Então, aqui está o Dmitri. Esse milagre foi mais um sinal de Deus em cumprir sua promessa em me usar. Então, está aqui, vocês aí, escolhidos, remanescentes, vocês vão fazer essas obras que o Dmitri tem feito. Exatamente, o Espírito Santo leva ele aqui, leva ele ali, ele cura aqui, ele cura ali, tudo sendo, enviado pelo Espírito Santo. Então, esse vai ser o teu trabalho. Então, enquanto a gente fez essas traduções, é assim que você deve olhar. Muito bem, então, continuando. Naquela noite, na igreja local, o pastor sugeriu para orar por irmã Lídia, sem saber o que tinha acontecido antes. Quando terminaram orando por ela, ela entrou na igreja e começou a agradecer a Deus por curá-la. Muitas pessoas necessitando de cura também foram curadas, e aqueles que pediram o batismo do Espírito Santo receberam. Apesar de que antes eu não poder, ela falando aqui, apesar de que antes eu não podia ter filhos, ela deu à luz a mais 2 filhos, surpreendendo o seu médico e aqueles que sabiam de sua cirurgia. Então aqui está a Lídia, que agora pode ter filhos. Na manhã seguinte, fui para Bucareste para ver o irmão Karaimã. Quando eu cheguei, ele me convidou para uma reunião de oração. Que bacana, né? Isso aí é o tchan do pessoal. Você chega assim, vamos para o churrasco? Vamos tomar cerveja? Eles não. Vamos orar, vamos para a cama ali orar junto. Vamos, fica todo mundo animado. Enquanto nós dirigimos para uma reunião, eu de repente tive uma visão. Um soldado apareceu na frente do carro e nos parou com o seu rifle. Eu estava apavorado. Senhor, o que isso significa? Eu silenciosamente perguntei a ele. Eu descrevi para os homens o que eu tinha acabado de ver. Eles balançaram a cabeça, incertos quanto à interpretação. Então ele teve essa interpretação de um homem pulando na frente dele com um rifle. A visão me assustou porque quando aconteceu eu tive uma forte impressão de que algum tipo de perigo era iminente. Eu simplesmente não conseguia imaginar o que seria. Nós 3 chegamos à reunião de oração que estava acontecendo em segredo em um quarto sob uma casa. Ajoelhei-me e comecei a orar. De repente, o Espírito Santo me mostrou que havia um policial disfarçado em nosso meio. O Senhor me disse, ele vem aqui há 6 meses e diz ao seu supervisor tudo sobre as reuniões. Durante a mesma oração, o Espírito falou, através de mim, para um homem em particular que parecia estar adorando com o resto de nós. Então aqui está o Espírito Santo que falou usando a boca do Dmitri. Ouça, você só está fingindo ser um cristão. Você não é um. Hoje vou parar seu trabalho porque você é o inimigo do Senhor Jesus Cristo. Eu nem sequer tive tempo de me levantar de joelho quando um homem alto,
a quem eu estava falando se lançou em minha direção e enfiou uma arma no meu peito. Instantaneamente, o irmão Thatcher, que estava ao meu lado, reagiu. Ele saltou, pegou a arma e desarmou o oficial. Não machuque o homem de Deus, gritou ele. Quando o policial percebeu que não tinha arma, começou a falar. Meu nome é Eugene. Por 6 meses venho aqui como se fosse um bom cristão. Na verdade, eu não sou um. Eu era um traidor de todos vocês. Eu sou um tenente no serviço secreto. Minha missão é fazer o mal. Eu disse a mim mesmo que não há Deus e que tudo isso é uma mentira. Mas hoje eu percebo que Deus existe. Testemunho forte, né? Aleluia! Alguém gritou, quebrando o silêncio gelado que tinha esfriado a sala. Sim, Deus existe e Ele trouxe à luz a coisa má que tenho feito. Você me perdoa? Por favor, ore por mim, para que Deus não me castigue pelas coisas que fiz. Deus é seu juiz e não nós, eu disse para ele. Ele não terminou o que tinha a dizer e me interrompeu. Eu vi que existe um poder sobrenatural que vem diretamente de Deus. Esse poder é maior que qualquer poder. Eu posso ver que Ele é sua luz e seu líder. Ele é mais sábio do que qualquer outra pessoa. Você é o servo de um Deus vivo. Eu me arrependo, concluiu o tenente, com o rosto banhado de lágrimas de todo o seu mal. Aqui está um forte arrependimento, igual Saul, né? Uns trabalhos que Deus faz em algumas pessoas. A Saul, quando a luz apareceu para ele, foi assim um arrependimento, né? Muito, muito forte. E aqui está um tenente também dando testemunho, não somente que teve um arrependimento muito forte, ele deu testemunho que Dmitry era um servo de Deus. O tenente Eugene desistiu de seu trabalho, seu dinheiro, suas honras e tudo mais naquele dia. Ele passou a servir ao Senhor com todo o seu coração. Todos nós alegramos com ele e agradecemos ao Senhor por ter feito um trabalho tão poderoso da graça em seu coração. Mais tarde soubemos que ele tinha dedicado a sua vida ao serviço de Deus e tinha recebido o Espírito Santo em sua vida. Que maravilha, né? E aqui está o arrependimento verdadeiro, quando você se arrepende e você muda seus caminhos perante Deus, tá? O verdadeiro arrependimento requer em si uma mudança na pessoa, né? Então ele mudou de fazer as obras más e passou a servir o seu Deus. Isso aí são os frutos do arrependimento. A gente sabe disso, né? No dia seguinte, carregada com algumas malas de Bíblia, dirigi-me à Suada de Buraquest, uma cidade de Burarest. Como de costume, viajava à noite, porque as conexões eram melhores. Quase 10 horas se passaram desde que eu partira, e de repente uma voz me acordou. Levanta-se e saia, você está em Verest. Antes de perceber o que estava acontecendo, peguei minha bagagem e saí. Quando saí, o trem partiu. Lá eu estava, no meio de um grande campo, sem sequer uma luz fraca para guiar o meu caminho. Então percebi que o trem havia parado por um sinal. Incomodado, comecei a andar. Sem saber quanto tempo tinha passado, continuei e finalmente comecei a ver as luzes da estação de trem. Chegando mais perto, comecei a esfregar meus olhos, não acreditando no que estava vendo antes de mim. O trem em que eu estava quase destruído. E o carro em que eu estava não estava em lugar nenhum para ser visto. Então o trem teve um acidente horrível, horrível, horrível. E a voz falou para o Dmitry, quando ele estava dormindo, para sair do trem que tinha chegado. Então está aqui a proteção dele, né?
Quando me aproximei, as pessoas me viram e começaram a perguntar: de onde você veio? Você é um sobrevivente do acidente? Este foi mais um exemplo da proteção do Senhor sobre seu povo. E remanescentes, vocês vão passar por isso mesmo. Vocês vão ser salvos várias vezes por Deus, bem como sua graça salvadora. Nas nossas reuniões de oração, vimos frequentemente a polícia ser desviada ou cegada para a nossa existência. Este também era o caso quando entregamos Bíblias. Simplesmente, Deus cegava você na frente dos seus inimigos. Os remanescentes, a noiva vai viver no meio do povo e ninguém vai ver eles. Dessa forma aqui. Do mesmo jeito, o Senhor já tem testemunhado disso, falado disso várias vezes. Muitas e muitas vezes, quando a polícia nos parou, Deus não permitiu que nós levássemos para a prisão. Mais tarde na minha vida, Ele me permitiria sofrer muito na mão dos comunistas. Mas durante a maior parte dos meus anos como contrabandista de Bíblia, Ele me manteve milagrosamente seguro. Então, a gente vai chegar nessa parte do livro ainda, que o Dmitry vai passar por torturas físicas. Deus permitiu isso por um pouco tempo na vida dele. Deus tinha um jeito de fechar os olhos das autoridades. Eles simplesmente não podiam ver as Bíblias que carregávamos conosco. Muitas vezes estavam cheios de sentimentos de medo, mas, apesar de nossa fraqueza, a mão do Senhor estava conosco. Não importa quão difícil a vida se tornou, sempre me fortaleceu quando me lembrei que Jesus havia sofrido muito mais do que eu. Ele sofreu até o fim, sem se defender. É uma boa coisa você lembrar, né, noiva? Remanescentes, quando passar por isso, sempre lembrar que Jesus sofreu mais do que você. Muito bom isso. Apesar dos obstáculos, das perseguições, das torturas, enquanto continuávamos nossos esforços, as Bíblias eram transportadas em quantidades cada vez maiores. Não importa qual preço foi pago no sofrimento humano, a palavra de Deus estava alcançando um número crescente de pessoas. Deus dava sabedoria até mesmo em nosso trabalho secular para o governo. Certa vez deparei com um padre ortodoxo de uma aldeia próxima que sempre assediava os protestantes. Ele estava levando para casa uma captura ilegal de peixe. Eu poderia tê-lo colocado na prisão por isso, mas escolhi tirar o peixe dele e dizer-lhe para desistir de dar problemas aos cristãos. Se eu te pegar de novo, assim, vou colocá-lo na cadeia. Eu avisei a ele. Ele alegremente seguiu o seu caminho e tornou-se muito pacífico. Eu nunca mais o peguei com peixe ilegal. Às vezes, quando os tempos eram difíceis e meu coração ficava pesado com a luta, lembrei que Jesus um dia retornaria nas nuvens. Eu sabia que um dia o conheceria, o que ele diria para mim: bem feito, Dmitry, você é um servo bom e fiel. Oh, como eu orei para que ele me guardasse, e que essas palavras seriam a que ouviria ao seu retorno. Eu sabia que haveria alegria externa, então nossos problemas, nossas lutas, nossas lágrimas não existiriam mais. Apesar de todas as suas dificuldades, uma coisa sentia falta: da alegria dos irmãos da Romênia. Isso, então, ele tem colocado aqui, gente, enquanto ele estava aqui nos Estados Unidos, depois que ele veio aqui, eu acredito, não sei completamente da história, eu acho que ele ficou aqui uns 10 ou 15 anos pregando o que o Senhor falou para ele pregar, que é alertando essa nação. Então, eu acredito que isso aqui foi quando ele estava aqui, ele sentia falta dos cristãos da Romênia. Muito bacana, né? Muito legal mesmo. Eu tenho saudade dos cristãos do Brasil, mas eu nem conheço eles, né?
Tá bom, então, continuando. Os cristãos da Romênia acham muita alegria em coisas simples. Eles têm alegria somente visitando uns aos outros, viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Eles adoram reunir-se apenas para se alegrar no Senhor. Mas dentro daquele sistema de regras aparentemente inofensivas, daquele sistema de comunista, muitas vezes a polícia secreta pegavam os cristãos e os prendiam. Eles eram multados o equivalente a um salário de vários meses por simplesmente quebrar uma das suas regras mais simples. Comunismo, a perseguição, né, gente? O comunismo existe ainda, mas a perseguição agora vai ser mais violenta pelo anticristo. Uma vez que Maria, esperamos com ansiedade para a festa do amor. Não, peraí, gente, eu leio isso aqui de novo. Uma vez que Maria, esperamos com ansiedade para a festa do amor em nossa aldeia. Então ele e a esposa dele esperavam com ansiedade essa festa, chamada Festa do Amor na aldeia deles. Cristãos de muitas outras áreas foram convidados a se juntar a nós. Convidamos todos a se reunir em nossa casa para uma oração. 100 ou mais pessoas viriam. O pastor ortodoxo numa aldeia vizinha odiava os pentecostais. Então aqui está esse pastor que odiava os pentecostais. Ele era muito preconceituoso contra nós. Quando ouviu sobre o nosso encontro, ele notificou as autoridades. Então aqui está, gente, ó. O Senhor tem falado para ter muito cuidado com quem você conversa, com quem você convia. Aliás, ele falou para não confiar em homem nenhum. Muito, muito cuidado, tá? Ainda mais aquele que senta do seu lado, que te ama realmente na igreja que você vai. Muito cuidado, o Senhor tem falado. Muito, muito cuidado. Não é brincadeira, não. Enquanto estávamos todos comendo em minha casa, houve uma batida na porta. Boa tarde, Dudeman. Um leve sorriso torceu a boca do interlocutor. Boa tarde, eu reconheci o homem na porta como o capitão da polícia secreta na minha aldeia. Eu lutei contra os sentimentos de medo que me percorriam. Tais encontros estavam acontecendo com maior frequência. Este foi o começo do fim do meu ministério. Então, desse ponto em diante, as coisas vão começar a ficar bem mais feias para o Dmitry. E isso vai acontecer, como eu tenho falado, quando você vê o Dmitry, você vê o remanescente ou a noiva passando por esses momentos de perseguição, tá? Quando você terminar de comer, venha para a delegacia da polícia. Tudo bem, eu comecei a fechar a porta. Você me entendeu? Sim, eu entendo. Fechei a porta e voltei para a multidão animada. Todos estavam se divertindo, rindo e se alegrando muito. Esperei até que o jantar acabasse e contei ao povo o que havia acontecido. O serviço secreto queria falar comigo. Todos nós ajoelhamos junto em oração ao buscarmos a face de Deus, pedindo sua sabedoria e encorajamento. A palavra do Espírito Santo veio através dos lábios de um irmão. Mais uma vez, gente, aqueles que duvidam que o Espírito Santo, que Deus fala através da boca de outras pessoas, aqui está mais uma vez, das milhares de vezes que ele tem esse poder e ele faz isso, tá? Isso não é a possessão. Ele só usa a boca do irmão, tá? O demônio tem possessão de você, né? O Espírito Santo ele só usa a boca. Então, os lábios do irmão falou a seguinte coisa: não tenha medo, eu estou com você, nenhum mal acontecerá a nenhum de vocês. Seus inimigos que querem fazer mal a você serão derrotados, eu irei contra eles e os castigarei. Ao concluirmos nosso tempo de oração, percebemos vagarosamente o som das sirenes na estrada do lado de fora. Do outro lado da rua da minha casa ficava a casa do padre. Ao lado de sua casa ficava a delegacia. Era uma área movimentada naquele domingo. Havia um monte de gente andando
de um lado para o outro. Eles estavam, obviamente, bêbados. Quando eu comecei a ir para a delegacia, eu percebi que havia uma grande atividade acontecendo lá. O que aconteceu? Depois de alguns momentos, eu olhei de volta, tentando ver o que estava acontecendo ao meu redor. Quase esqueci meus próprios problemas. O que aconteceu? Perguntei a um espectador. Bem, você vê, alguns bêbados começaram uma briga, um capitão e 4 policiais tentaram detê-los e as pessoas na briga eram tão selvagens que espancaram os policiais. Esses são aqueles que apareceram na casa dele e ameaçaram ele. Aqui está. Percebi rapidamente que o capitão que estivera na minha porta era o que estava ferido na luta. Foi bem ruim, continuou a mulher, que todos os 5 policiais tiveram de ser levados para a sala de emergência. Apanharam feio, né, gente? Os policiais que foram na casa dele apanharam feio mesmo. Eu, o Senhor, virei contra os seus inimigos e os castigarei. O Senhor prometeu em nossa reunião de oração. Eu tinha feito exatamente como ele disse, mas eu não tinha terminado ainda. Então está aqui o Senhor protegendo e vai proteger da mesma forma a noiva dele, os remanescentes. Vai ser desse jeito também, gente. Enquanto estava observando tudo isso, uma ambulância passou com uma sirene por nós. A ambulância parou rapidamente e os ocupantes saíram com pressa. Obviamente, eles tinham vindo de um local de um acidente. Agora, quem mais está sendo levado para o hospital? Além dos policiais, quem mais podia ser? Quem pode ser, gente? É o padre da igreja ortodoxa, o padre Niron. O que aconteceu com ele? Então, esse é o padre que era sempre contra eles, né? O que aconteceu com ele? Eu perguntei, sabendo muito bem que ele era o informante que havia relatado nossa reunião de oração e comunhão ao serviço secreto. Um homem mais velho balançou a cabeça. Ele saiu para alimentar seus animais e tirar leite de uma vaca. Algo assustou o cavalo e, quando ele estava tirando o leite da vaca, o cavalo o chutou e quebrou 3 de suas costelas. Incrível, né? Quando eu vi isso, eu me virei e fui para casa. Louvado seja o nome do nosso Senhor, eu disse. Quando me reuni com todos os meus convidados, que estavam orando na minha ausência, eu disse aos irmãos o que tinha acontecido. Muito poder tem irmãos orando em conjunto para um propósito, tá, gente? Isso está na Bíblia, está na vida real. Isso vai acontecer com os remanescentes. Orem juntos. Noiva, orem juntos para um propósito específico. E sempre tem resultado assim positivo, né? Mais tarde voltei para o departamento de polícia. E lá fui diretamente ao chefe de polícia. O capitão me disse para vir e vê-lo. Informei-lhe. Bem, Dmitry, você veio para nada. Aqueles que queriam prendê-lo tiveram problemas próprios. Seu Deus. Então o próprio policial percebeu que foi o Deus de Dmitry que fez isso. Seu Deus, aquele que todos vocês rezam e confiam tanto, livrou você das mãos de seus inimigos. Eles mesmos reconhecem isso, né, gente? Eles mesmos reconhecem. Eu olhei para o homem em descrença. Ele continuou a falar, sorrindo um pouco com meu espanto. Você está livre? Eu recebi ordens direto do capitão. Ele disse, não faça mal a Dmitry ou algo pior acontecerá com você. Então, esse aqui é o capitão que apanhou, que falou para o chefe de polícia, não faça mal a Dmitry ou algo pior acontecerá com você. Então, muito bom, a gente para por aqui. Só vou ler esse parágrafo aqui. De novo, nosso Senhor guardou sua palavra falada. Novamente, ele protegeu seus servos fiéis. Mas dias estavam chegando quando mais sofrimento aconteceria sobre minha vida. Mas nesse tempo,
Deus está protegendo eu e minha família e meus amados da mão do destruidor. Muito bem, gente. Então, isso aqui é a noiva que vai passar por esses momentos. Tenham fé em teu Deus. Orem juntos que essas coisas certamente acontecerão. Mas vocês vão ver aqui que vai chegar um tempo em que o Senhor fala, tá bom, Dmitry, eu tenho te protegido todo esse tempo e agora eu vou deixar você passar por testes. Agora chegou a sua vez, né? Os testes que o Senhor deixa passar, os refinamentos. Então, espero que isso tenha sido bom para todos vocês, tá? E a gente fica aí mais uma vez nessa maratona. Estamos bem atrás, estou bem atrasado e o tempo está bem curto. Muito bem, então, a gente fica até a próxima. Espero, então, que isso tenha sido bom para a noiva. Um forte abraço, gente, em nome de Jesus. Tchau, tchau.